Eu falei para vocês que nós não temos obrigação nenhuma de saber decorado o coeficiente de solubilidade. Nenhum. Tá? Isso aí quem vai te dizer é sempre a tua questão. Inclusive tem questão, a gente vai ver nos exercícios, que prepara uma solução numa temperatura, depois resfria para outra, aquece para outra. Eu preciso do coeficiente a cada temperatura dessas. E a questão vai te dizer. Tá? Agora, a questão vai te dizer esse coeficiente de solubilidade de alguma forma. Pode te dizer de pronto, como eu falei ainda há pouco, né? A solubilidade do cloreto de sódio a 50 graus Celsius é tanto. A questão pode te dar isso numa tabela, e aí tu vai lá e vê em qual temperatura tu está trabalhando e vê lá o valor. E pode ser também através de um gráfico, tá? Esse gráfico que relaciona só o coeficiente de solubilidade com temperatura, nós chamamos de curva de solubilidade. Curva de solubilidade. Bom, gente, é um gráfico como qualquer outro, certo? Vocês sabem muito bem trabalhar com gráfico, tá? E gráfico é sempre a mesma coisa, tá? Eu tenho aí o eixo das abscissas das ordenadas, lá está mostrando como é que esses valores variam, lá está dito que grandezas são essas, em que unidade. E gráfico é tudo igual, pensa assim, tá? Desde o ensino fundamental que tu trabalhas com gráfico. As questões de hoje do Enem e de alguns vestibulares exploram muito o gráfico, mas tu sabe gráfico. Eu não vou te ensinar um gráfico novo, não. É um gráfico igualzinho tu conhece. É o plano cartesiano, eixo X, eixo Y, abscissas ordenadas. Normal, tem um par coordenado, tá. Só muda as grandezas, pô. Tá? Então imagina o seguinte. Eu tenho o coeficiente de solubilidade de uma substância. Eu tenho a 0 graus Celsius, a 10, 20, 30, 40, 50, tá? Vamos pegar esses valores e colocar no gráfico? Vamos, tu sabe fazer isso. Esse gráfico é o que nós chamamos de curva de solubilidade. Eu coloquei aqui um gráfico hipotético, uma hipótese, um gráfico qualquer, só para chamar a atenção de vocês. Temperatura versus solubilidade. Essa solubilidade é de quem? Ah, cara, é um sal hipotético qualquer. Vou chamar a atenção de vocês. Tá lá, a temperatura, tá aqui a solubilidade. Rogério, esse coeficiente de solubilidade vai estar em que unidade? Não sei, mas está escrito lá no gráfico. No meu caso, eu estou colocando em gramas do sal por 100 gramas de água. Mas poderia ser em miligrama por litro, em grama por 100 mililitros, em grama por quilograma. Não sei, vai estar escrito lá. É só olhar. Então, tem esse cuidado. Olha lá em qual unidade está. Tudo bem? Eu vou dar um exemplinho rápido aqui, mas considerando que todos vocês, né, todos nós, sabemos trabalhar bem com gráfico. Tá? Eu quero que nós façamos aqui o seguinte. Gente, eu vou escolher o seguinte. Nesse gráfico, a 40 graus Celsius, qual seria o coeficiente de solubilidade do meu soluto? Tá? Primeira coisa que eu devo fazer, a temperatura. É a primeira coisa que eu devo observar numa questão de solubilidade. Em que temperatura a questão está trabalhando? Nesse caso, eu escolhi o 40, certo? Agora eu preciso saber o coeficiente a 40. Vou lá no gráfico, né? Traço uma perpendicular aqui ao 40. Bem aqui tem um ponto. Temperatura, 40 graus Celsius. Qual é a solubilidade? Eu vou trazer aqui para o eixo das solubilidades, certo? Isso aqui deu no valor 30. Mas é 30 o quê? 30, aí eu vou lá ver na unidade. 30 gramas desse sal hipotético aí por 100 gramas de água. Entenderam? Ah, Rogério, vamos fazer isso a 50 graus Celsius? Vamos. Vamos fazer isso a 20 graus Celsius? Vamos. Na temperatura que a questão quiser, vocês têm condições de fazer. Tudo bem? Isso é gráfico de solubilidade. Nada mais é do que uma forma de eu te dar os coeficientes de solubilidade não gráfico. Tudo bem? Outra coisa, gente, tem curva de solubilidade de tudo que é jeito. Eu fiz uma padrãozinha aqui, muito bonitinha e tal, mas tem de todo jeito. Tem uns que são retas, muito acentuadas. Tem uns que são retas, no caso do cloreto de sódio, é assim, uma retinha quase constante. Tá? Tem uns que são curvas muito acentuadas, outros nem tanto. Tem curva de solubilidade que faz isso aqui, ó. Ele faz diminuir com o aumento de temperatura, tá? A dissolução endotérmica, é aquela que quando eu aqueço a solubilidade aumenta, mas também a dissolução exo, que para aumentar a solubilidade eu preciso resfriar. Tem de tudo que é jeito, tá bom? Também tem gráficos como esse. É como se fosse uma curva, acabou aqui a curva e recomeçou.
outra. É mais ou menos isso, tá? Esse ponto bem aqui, gente, tá? Que é um ponto em que a curva muda, né? O coeficiente angular, lá em matemática se chama isso aqui de ponto de inflexão. Ponto de inflexão, certo? Ponto de inflexão. O que é isso? É como se fosse uma curva, parou de ter aquela performance e recomeçou uma outra a partir dali. No mesmo gráfico, tá? Aqui na curva de solubilidade, toda vez que aparecer um ponto de inflexão desses, é porque nós temos uma substância hidratada que vai mudar esse grau de hidratação. Vejam que aqui eu tenho o sulfato de sódio deca-hidratado. Vou aquecendo. Naturalmente, a tendência é esse sal perder água. Chegou numa determinada temperatura, o que era deca-hidratado, tinha 10 água, passou a ser agora hepta-hidratado, perdeu uma parte da água. Opa, aparece um ponto de inflexão. Ah, bem aqui vai mudar de novo o grau de hidratação, pois vai aparecer outro ponto de inflexão. Tudo bem? É quando for uma substância hidratada, mudando esse grau de hidratação. A cada mudança dessa aparece um ponto de inflexão. Essa história de ponto de inflexão é como se fosse um recomeço, né? Até quem usa essa expressão no nosso dia a dia. Né? A pessoa teve algum acontecimento ali na vida da pessoa que a partir dali ele acordou e mudou muita coisa na vida dele. Ah, aquilo lá, aquele acontecimento foi um ponto de inflexão na vida dessa pessoa. Entenderam o que é o ponto de inflexão? Aqui na matemática, lá na matemática é isso. Tu tem uma curva, tem um coeficiente angular, num determinado ponto muda. É como se estivesse recomeçando aquela curva. Ou uma outra curva a partir dali. Sem entrar em detalhe do que é ponto de inflexão em matemática, porque isso é um estudo que não nos diz respeito. Para ser simples, numa curva de solubilidade há um ou mais pontos de inflexão, significa dizer que uma substância hidratada está mudando seu grau de hidratação. Perfeito? E outra coisa que é importantíssimo de falar aqui, gente, é a solubilidade de um gás num líquido. Tá? É muito comum a gente ver gases dissolvidos em líquidos. Tem mais exemplos aí do que vocês possam imaginar. Um exemplo muito comum e muito próximo de nós, ou melhor, próximo de quem gosta de tomar, é refrigerante, né? O gás do refrigerante é gás carbônico, é um gás. E ele está dissolvido no refrigerante, que é um líquido. Gás dissolvido no líquido. Tá? Água mineral com gás, essas bebidas energéticas, as bebidas tipo champanhe, cerveja, tem gás dissolvido no líquido. Tá? Nas águas naturais tem ar atmosférico dissolvido, tem oxigênio dissolvido, que é o que o peixe vai respirar ali, é gás dissolvido no líquido. Tá? Então, solubilidade de um gás no líquido. Eu escrevi aqui, para ser simples, que isso varia com a pressão e varia com a temperatura. Tá? Se eu quiser aumentar a solubilidade de um gás, o que eu devo fazer com a pressão? Tá? Isso quem vai explicar é a chamada lei de Henry, lei de Henry, né? Solubilidade, isso aqui é uma constante, é diretamente proporcional à pressão. Aqui está dito isso, gente. Quanto maior for a pressão do gás, maior será a solubilidade desse gás no líquido, tá? Então, lá na hora de fabricar o refrigerante, a pressão com que o gás carbônico vem para ser empurrado, para ser injetado ali no refrigerante, tem que ser uma pressão elevada para dissolver melhor. Quanto maior a pressão de um gás, maior a solubilidade dele no líquido, certo? E com a temperatura, não há uma proporcionalidade não, tá, gente? Mas, para eu melhorar a solubilidade, eu preciso diminuir a temperatura. Isso aqui é a temperatura do líquido, certo? Se eu diminuir a temperatura do líquido, eu consigo melhorar a solubilidade do gás nesse líquido. Tá? Então, o que eu preciso fazer para melhorar a solubilidade de um gás no líquido? Aumentar a pressão do gás, isso é uma coisa, ou, pode ser uma coisa ou outra, diminuir a temperatura do líquido. Tá bem claro, gente? Eu preciso resfriar o líquido, quanto mais frio tiver o refrigerante, mais gás dissolve nele, tá?
e aumentar a pressão do gás para que a solubilidade aumente. Tá? E, gente, somente com o exemplo do refrigerante, tu consegue lembrar disso aqui facilmente. Quer ver? Pressão. Onde é que a pressão é maior? Dentro do refrigerante fechado ou dentro do refrigerante aberto? Muito bem, dentro do refrigerante fechado. Na hora que nós abrimos um refrigerante, a primeira coisa que nós percebemos sair ali é o quê? Gás. Vejam, na hora que eu abro o refrigerante, eu diminuí a pressão. Ao diminuir a pressão, a quantidade do gás sai. Se sai gás é porque ficou menos dissolvido, a solubilidade diminuiu. Diminuir a pressão, diminuiu a solubilidade. Entendeu? E temperatura? Vamos raciocinar também só com o refrigerante. Onde é que sai mais gás quando eu coloco o refrigerante num copo? É quando eu coloco esse refrigerante quente ou quando eu coloco o refrigerante gelado? Muito bem, quando eu coloco o refrigerante quente. Às vezes a gente não está nem tomando refrigerante, está vendo alguém, o cara vai lá, põe o refrigerante no copo, até derrama ali. A gente olha, esse refrigerante está quente. Não tem nada a ver com a gente, está se metendo lá. De longe eu percebo, tá? Então percebam, se o refrigerante está quente, sai muito gás. Se sai muito gás é porque fica pouco. É esse que fica que está dissolvido. A solubilidade é baixa, tá? Quando eu coloco o refrigerante gelado num copo, sai pouco gás. Se sai pouco é porque fica muito dissolvido. Solubilidade elevada. Menor temperatura do líquido, maior solubilidade do gás. Certo? É por isso, gente, que é proibido jogar água quente num rio, por exemplo. Alguém pode estar dizendo, não, mas essa água está pura. Essa água não está contaminada, não está poluída, mas está quente. É uma poluição térmica, é de qualquer forma uma poluição. Né? Mas por que é proibido se essa água não está, né, contaminada com outras substâncias? Tu está jogando a água quente no rio. Chegando lá, essa água vai aquecer uma boa parte da água do rio. Ao aquecer, ao aumentar a temperatura, parte dos gases que estão dissolvidos ali saem, inclusive o gás oxigênio. Inclusive o gás oxigênio, que é o oxigênio que os peixes respiram. Entenderam por que isso aí é proibido? Tá bom? Então, recapitulando e simplificando para concluir. Tu queres melhorar a solubilidade de um gás no líquido? O que nós podemos fazer? Aumentar a pressão do gás e, ou, pode ser só uma coisa, só a outra, ou as duas, diminuir a temperatura do líquido. Tudo bem?